A corrida da fé. A nossa reflexão de hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É interessante que a Bíblia ela faz uma alusão à vida cristã a várias coisas. O apóstolo Paulo, inclusive, ele é especialista nisso. Aqui o autor de Hebreus, ele faz a mesma coisa. Ele compara a nossa vida a uma corrida. E para quem gosta de correr, sabe que tem toda ali uma forma correta de correr. Quando você vai participar de algumas inscrições de corridas de rua, você tem que se inscrever e tem algumas regras a seguir. Então, de igual forma, a corrida da fé, a corrida da vida cristã, também tem algumas regras e algumas coisas que nós devemos fazer. Bom, a primeira coisa a gente pensar é que para você correr essa corrida da fé, você tem que ter uma qualificação. Se você for correr aí na rua, você tem que estar qualificado para correr. Se você, por exemplo, vive uma vida sedentária há 10 anos, você nunca fez atividade física nenhum, um dia você acorda, vou correr uma maratona. Você não está qualificado para correr uma maratona, você tem que se preparar primeiro. Da mesma forma, a corrida da fé é necessário uma qualificação. Não tem jeitinho para correr a corrida da fé. Não dá para você correr de qualquer jeito e não dá para você correr do seu jeito. Você tem que se qualificar. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida, você tem que estar inscrito no livro da vida. Você tem que ser alguém que almeja a salvação. Não dá para você dar um dinheirinho para se inscrever por fora, como é o jeitinho brasileiro. Na corrida da fé, corre aquele que foi salvo por Jesus, aquele que está inscrito no livro da vida. Não adianta ter nascido em uma família evangélica, não adianta ser filho de pastor, não adianta frequentar muito a igreja, seja ela qual for, não adianta, não tem jeitinho. Para correr na corrida da fé uma vida inteira, você tem que estar qualificado e é o sangue de Jesus que qualifica você para viver nessa corrida durante toda a sua trajetória. A segunda qualificação também que é preciso, além de ter nascido de novo, é você observar todas as regras da corrida. É interessante porque se nós observarmos toda a corrida humana que nós fazemos, ela tem regras. Tem um horário para começar, você tem que estar com um tipo de vestimenta adequada, você tem que levar algum tipo de alimentação, outras não podem. Tem toda uma série de regras, você tem que se inscrever antes, algumas tem que pagar. E às vezes as pessoas na corrida da fé querem correr de qualquer jeito e viver uma vida de qualquer forma, achando que lá no final vão chegar na trajetória final, na vida eterna e vai dar tudo certo. Mas não é assim que funciona. Toda corrida tem regras e a corrida da fé também tem regras. Aqui no capítulo 11, uma página antes de onde nós lemos, a Bíblia mostra 25 heróis da fé, que venceram todos os obstáculos da sua vida para que conseguissem chegar no final dessa corrida da fé. Não se corre essa corrida da fé de qualquer jeito, não tem jeitinho, não é do jeito de Deus, não dá para você adaptar essa corrida da fé do seu jeito. Nós vemos muitas pessoas que querem viver um evangelho personalizado. Pessoas que não querem seguir o que a palavra de Deus diz, os mandamentos, e querem personalizar, adequar as suas necessidades, porque acham que tal mandamento é muito pesado ou que aquela regra é muito ruim e vão adaptando e fazendo um evangelho pós-moderno. Só que o evangelho pós-moderno leva para o inferno. Porque o verdadeiro evangelho da palavra de Deus é da porta estreita e do caminho estreito, e isso nunca mudou e nunca vai mudar. Então, para correr a corrida da fé, é necessário seguir as regras da corrida descritas na palavra de Deus. E por último, a terceira qualificação, aqui no versículo 1, eu gosto muito, que diz para nos desembaraçarmos de todo o peso do pecado. Você acha que alguém consegue, por exemplo, correr uma maratona com uma garrafa de 20 litros de água cheia no ombro? Não tem como, porque você, para poder correr, você tem que estar livre. Não é à toa ali que geralmente os mais magrinhos é que eles conseguem correr na frente de todo mundo, que o peso eles já deixaram para trás nos treinamentos e conseguem correr sem embaraço, sem peso nenhum. E há pessoas que estão tentando correr essa corrida da fé com o peso do pecado, com o peso de mágoas, com o peso de coisas do mundo, com o peso de amizades do mundo, tudo isso nas suas costas, no seu ombro, a semelhança daquele personagem, o peregrino, que carrega aquele mochilão do pecado, não vão conseguir chegar no fim nunca, porque só chega no fim dessa corrida quem se desembaraça de todo esse pecado. E por último,
A Bíblia diz que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tem como você chegar no fim dessa corrida se distraindo, olhando para os lados o tempo todo. Só chega no fim dessa corrida quem está com os olhos focados lá no alvo. E o nosso alvo não é o carro próprio, o carro zero, a casa própria, ser milionário, ser rico. Não, não, não. Isso não é o nosso alvo. O nosso alvo é a vida eterna. O nosso alvo é morar com Deus para sempre. É ver Jesus face a face. Esse é o verdadeiro evangelho e esse é o nosso alvo. E se nós passarmos uma vida inteira focados em Jesus, não focados nos erros dos homens, porque sempre haverão os erros, mas se nós passarmos a nossa vida correndo, focados em Jesus, então nós conseguiremos chegar até o final. Você lembra, por exemplo, daquela corrida onde tinha aquele nosso corredor brasileiro que ele estava ali em primeiro lugar, focado na São Silvestre, de repente veio alguém, empurra ele se desconcentra, chega em terceiro lugar, mas mesmo assim depois, anos depois, ele recebe uma medalha ali de espírito desportivo. Para a nossa vida não é muito diferente. Se nós estivermos focados em Jesus e se algo nos distrair, deixarmos de olhar para Jesus, corre o sério risco de não chegarmos no final, que é a vida eterna com Cristo. Então não se esqueça, corra a corrida da fé, porque não há corrida mais importante do que essa na sua vida. Que Deus te abençoe.